Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos aprender um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Então, assiste esse vídeo até o final e nos vemos logo depois da vinheta. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Carta aos Efésios, capítulo 2, e versículos do 8 ao 10. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos diante de um texto maravilhoso, onde a palavra de Deus nos ensina que a salvação é uma dádiva divina. Isso quer dizer que o mérito da salvação pertence exclusivamente a Deus. E eu quero apresentar a questão da salvação através de 3 estágios importantes que nós precisamos observar. O primeiro deles é a questão da graça, o segundo é a fé e o terceiro, as obras. Nós vemos muitas vezes muitos cristãos dizerem que nós não precisamos das obras. Nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Isso é verdade. No entanto, as obras são as evidências de que nós somos salvos. Isso quer dizer que as obras andam intrinsecamente ligadas com a fé. Não tem como nós separarmos as obras da fé. É impossível. Glória a Deus. Olha o que Paulo está falando. Porque pela graça sois salvos, por intermédio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a nossa salvação ela fosse através de nossas obras, certamente nós iríamos nos gloriar e esqueceríamos que quem fez tudo foi Deus. Foi Deus que saiu do seu trono de glória. Foi Deus que se fez carne, habitou entre os homens, e foi Deus em forma de homem que morreu pelos nossos pecados. Então, o mérito é todo de Deus. Nós não podemos nos salvar pelas nossas obras, por conta que se nós colocássemos em balança as nossas boas obras e as nossas más obras, veríamos que nós temos muito mais obras más do que boas. Por isso, ficaria impossível de nós nos salvarmos pelas nossas obras. Olha o que é que Deus fala na carta aos Romanos,
no capítulo 3, versículo 23, vamos ler aqui do 23 ao 25, eu vou explicando para ficar melhor, os irmãos entenderem. Ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Jesus. Olha só, esse é o principal motivo pelo qual nós não podemos nos salvar pelas nossas obras, por conta que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós estamos sujeitos a cairmos em transgressão, por conta da natureza pecaminosa que nós temos. Nós temos aqui uma inclinação para o pecado, para o erro. E isso faz com que seja impossível que alguém se salve pelas suas boas obras. Paulo diz assim, no versículo 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, salvos gratuitamente pela graça de Deus. Jesus, quando ele estava sendo crucificado, ele estava ali nos resgatando das trevas. Ou seja, a nossa salvação custou o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça, glória a Deus, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Olha só o que Deus está falando aqui, como é interessante. Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos remir. Nós que estávamos todos em trevas, desviados da presença de Deus, debaixo da ira de Deus e condenados a passar a eternidade no inferno. Mas Jesus veio, ele morreu, assumiu a nossa dívida, pagou o preço pelos nossos pecados, para que todos nós tivéssemos direito à vida eterna. Glória a Deus. O interessante é que nós estávamos presos em nossos pecados e Deus estava ali observando pacificamente. Glória a Deus. Você já imaginou se Deus não fosse pacífico? Ele vendo ali a sua criação se destruindo, andando na contramão daquilo que ele ensina na sua palavra, pessoas praticando todo tipo de abominações, pessoas usando drogas, se prostituindo, fazendo bruxarias. E Deus ali, pacientemente, ele fica observando, enviando pessoas para falar da sua palavra, para que o homem se converta a Deus e volte-se para Ele. Então, vejam que todo o mérito pertence unicamente e exclusivamente a Deus. Nada que nós dissermos ou fizermos vai mudar essa realidade da palavra de Deus. Se fosse para nos salvar pelas nossas obras, estaríamos todos perdidos. Ok?
Vamos voltar para Efésios capítulo 2, versículo 8, e vamos entender com mais profundidade o que Deus está falando ali. Diz assim, ó: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só. Porque pela graça sois salvos. Então, esse é o primeiro estágio da salvação. É quando nós entramos em estado de graça. A graça, ela é gratuitamente dada a todo aquele que crê. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber acerca da salvação é que ela foi nos dada gratuitamente. É um bem que nós não merecíamos, mas Deus nos deu mesmo assim. Segundo, a fé. Somos salvos pela graça por intermédio da fé. Ou seja, para sermos salvos, nós precisamos da fé. E todos os seres humanos na face da terra têm uma porçãozinha de fé ali que está adormecida dentro de seu coração. E quando essa fé ela é despertada, que a pessoa crê, ela é salva. Glória a Deus. Agora, só existe uma maneira desta fé ela ser reavivada. É através do ouvir da palavra de Deus. Nada que nós fizermos irá reavivar esta fé, a não ser que nós chegamos com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então é ouvindo a palavra que nós adquirimos fé. E somente a palavra de Deus pode despertar essa fé que está em teu coração. É por isso que a pessoa que anda sem Deus, ela está espiritualmente morta. Ela precisa ouvir a voz de Deus falando com ela, para que ela venha ressuscitar daquela morte espiritual. A voz de Deus faz despertar o morto. Lembra quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro? Jesus disse assim: Lázaro, venha para fora, e o defunto ressuscitou. Ou seja, ele estava ali dormindo, morto, e Jesus brandou a voz, e o morto ouviu a voz de Deus, e ali ele foi ressuscitado. A mesma coisa acontece com a pessoa que está morta espiritualmente. Espiritualmente ela está morta, adormecida. E quando ela ouve a palavra, é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós não precisamos criar modismos, nós não precisamos inventar nada, nós só precisamos falar para as pessoas aquilo que Deus mandou, que está descrito na sua palavra. Quando a pessoa ouve a voz de Deus falando com ela, aquela fé, ela é despertada. E aí a pessoa se acorda do sono, e aí ela é salva. Veja que a salvação, ela é uma dádiva de Deus. É a graça de Deus
entrando ali na vida daquela pessoa. E a fé, ela contribui de forma positiva para que a pessoa seja salva. Aí vem a terceira parte, o terceiro estágio da salvação, as obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras são as evidências de que nós somos salvos. Então, a graça de Deus me alcançou e através da fé eu fui salvo. Agora, quais são as evidências de que eu sou salvo? As obras. É por isso que eu falei lá no início da pregação, que as obras, elas estão intrinsecamente ligadas à fé. Não tem como separar as obras da fé, é impossível. Quer saber se alguém é salvo? Observe as suas obras. As obras irão falar se a pessoa é salva ou não. Então, por exemplo, a pessoa diz: eu creio, eu sou salvo pela fé, eu não preciso das obras. Aí Deus vai dizer que as obras, elas são essenciais na salvação. Eu creio, eu sou salvo, mas continuo andando na contramão da palavra de Deus. Não é salvo coisa nenhuma. Quando você é alcançado pela graça, que você crê, você faz tudo aquilo que Deus manda na sua palavra com alegria no seu coração. As obras, elas irão evidenciar a tão grande salvação que você alcançou. Glória a Deus. Olha o que ele diz no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só, aonde é que é só a fé? A palavra de Deus não se contradiz. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso da fé e eu preciso das obras. O apóstolo Tiago, ele diz na sua carta, Tiago capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Vamos ler aqui e eu vou explicando para ficar melhor dos irmãos entenderem. Olha só. 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Glória a Deus. Olha só. Olha só o que Deus está falando aqui. Ele está falando claramente o que é que aproveita se alguém disser: eu tenho fé e não tiver as obras. Olha o que ele está falando. Porventura a fé pode salvá-lo? É impossível. É impossível. Essa fé sem obras, ela é morta em si mesma. Ela não produz fruto. Nós precisamos viver em obediência aos mandamentos de Deus. Porque a nossa obediência, o cumprimento dos mandamentos de Deus, as boas obras,
elas estão ali evidenciando a sua salvação. Estão ali mostrando claramente que você é uma pessoa salva. Agora, como é que alguém é salvo descrendo no que está escrito, andando em desobediência, mentindo, às vezes até roubando, fazendo negócio sujo, praticando coisas que Deus condena na sua palavra, pessoas em fornicação, gente em adultério em cima dos outros, pessoas que mentem de forma descarada. Não, meus irmãos. Uma pessoa nessas condições, ela não está salva ainda, ela precisa ser alcançada pela graça de Deus. Ela precisa crer, senão ela vai continuar dormindo. E o pior, convicta de que está salva e não está. Fé sem obras é morta. Tiago diz nesse mesmo capítulo, no versículo 26, ele diz: assim também, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, a pessoa não tem parte com Deus, por conta que ela não creu naquilo que está escrito. Ela está traçando o seu próprio caminho, criando as suas próprias regras. O homem pode ter as suas regras aqui embaixo, mas Deus também tem suas regras. E as regras de Deus são celestiais. Não tem nada a ver com aquilo que é terreno. Glória a Deus. Continuando, ele diz assim, ó. Versículo 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então ele vai fazer aqui uma comparação. Ou seja, a fé sem as obras é como uma pessoa que sabe que tem um irmão ali passando necessidade, precisando de ajuda, e a pessoa simplesmente dá um tapinha nas costas e diz: vai em paz, Deus te abençoe, aquietai-vos e fartai-vos, e não dá para ele aquilo que ele está precisando, não ajuda a pessoa. Glória a Deus. Ou seja, não serviu de nada dizer Deus vá contigo, Deus te abençoe, não serve de nada se você não der aquilo que a pessoa está precisando. Aí ele diz no versículo 17: assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Glória a Deus. Olha o que Deus está falando aqui. Ele dá o exemplo, aí depois ele diz assim: assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, fé sem obras é morta. As coisas de Deus, elas são perfeitas e elas se encaixam perfeitamente. Graça, fé e obras. Não dá para você separar isso. É impossível. Glória a Deus. Olha o que é que Tiago diz no versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só. Glória a Deus. Olha o que ele está falando aqui. Mas alguém pode dizer assim: eu tenho a fé e tu tens as obras. Agora faz o seguinte: mostra-me a tua fé
sem as obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glória a Deus. Está entendendo o que é que Deus está falando aqui? As igrejas que ensinam do jeito que está na Bíblia são rejeitadas pelas demais. Porque quando a pessoa está em obediência, ele produz fruto. Não é assim? Jesus disse que uma árvore ela é conhecida pelos frutos que ela dá. Você não chega num pé de manga e lá está o pé de manga cheio de goiaba. E muito menos chegar no pé de goiaba e está lá o pé de goiaba cheio de manga. Não, manga só dá manga, goiaba só dá goiaba. Então, pelos frutos vos conhecereis. É por isso que existe a necessidade das obras. Tiago está falando aqui, olha, tu tem a fé e eu tenho as obras. Agora mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que é que ele está falando? Que as evidências de que nós somos salvos são as nossas obras. Elas irão evidenciar se alguém é salvo ou não. Se as obras elas são boas, elas estão em conformidade com a vontade de Deus, a pessoa é salva. Agora, se as obras andam na contramão daquilo que Deus ensina na sua palavra, a pessoa está ainda morta em seus pecados, presa, escravizadas pelo mundo, e precisam se arrependerem, crerem na palavra e passar a andar em conformidade com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Glória a Deus. Eu vou mostrar 2 textos aqui na Bíblia que nos mostra como que uma pessoa salva caminha. Olha só. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, ele diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então preste atenção, é assim que uma pessoa salva deve andar. Glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para que eu seja salvo, eu preciso estar em Cristo, andar como Ele andou, pensar como Ele pensa, praticar as obras que Ele praticou, crer na sua palavra, viver como Ele viveu. É isso que Deus está falando. Não existe condenação sobre aqueles que andam assim. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para que você seja isento de condenações, de maldição ou maldições, você precisa andar em conformidade com as regras de Jesus. Precisa estar em Cristo. Glória a Deus. Ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a pessoa que está em Cristo, ela não anda segundo as concupiscências carnais. Glória a Deus.
ela anda e vive conforme a vontade de Deus, porque ela está sendo guiada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, ela morreu para o mundo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha o que ele fala no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só. Ou seja, estávamos todos mortos em nossos pecados. Estávamos caminhando para a condenação eterna. Mas a lei de Cristo nos vivificou. Nós nascemos de novo. E nós morremos para o mundo. Agora, nós andamos na presença do Senhor Jesus Cristo. E quando você caminha na presença de Deus, a tua vida muda. Acontece uma mudança radical na tua vida. O teu caráter, ele é transformado pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo de Deus. Você não sente mais prazer em praticar aquelas coisas que você praticava na sua ignorância antes de conhecer a Deus. Olha o que é que a palavra de Deus nos ensina na segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Olha o que Deus está falando. Se alguém está em Cristo, preste atenção. Se alguém estiver em Cristo, ela é uma nova criatura. Porque todo aquele panteão de pecado que a pessoa praticou em sua ignorância, ficou para trás. Deus passou uma borracha e apagou tudo. Agora você nasceu de novo. É uma nova criatura em Cristo Jesus. E como é que anda uma nova criatura? Ela anda em conformidade com a vontade de Deus. Ela anda na presença do Senhor Jesus Cristo. O mundo, para ela, é uma tremenda de uma ilusão. Ela quer mesmo experimentar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Ela quer experimentar as coisas maravilhosas de Deus. Ela não sente mais prazer no pecado. Ela não sente mais vontade de pecar. E quando peca, ela se arrepende amargamente, porque ofendeu a Deus. Ela quer agradar a Deus. Então, nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé, e as nossas obras são as evidências de que nós realmente fomos salvos. Ok? Então, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.